Então, olá a todos que vão participar desta mais uma formação que estamos finalizando, né? Sobre os dons do Espírito Santo. O tema desta formação que eu irei passar para nós hoje é o que é e para que o batismo no Espírito Santo. Então, o formador que vai dar essa formação sou eu, Clailton Fernandes. Eu sou servo, nós do Exército chamamos combatente, os servos. Sou servo, a minha especialidade, eu posso dizer assim, minha perícia é ser de cura e libertação e exorcista carismático. Se você não sabe o que é um exorcista carismático, dê uma estudada completa na playlist sobre angelologia, que é o exorcismo que os leigos podem praticar, tá? Então vamos já nos preparar para esta formação. Então, de já, eu convido todos vocês a pegarem a Bíblia para que a gente possa fazer o acompanhamento. E quem tiver este livro ou quem não tem, eu vou me basear neste livro aqui do Monsenhor Jonas Abib, Aspirai aos Dons Espirituais. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, conforme Atos 1,15, né? Tudo isto do batismo do Espírito Santo, nós vamos tomar como referência Atos 1,15. Então vamos lá, o livro que eu vou me basear é este aqui, tá bom? Não é ele todo, porque ele vai tratar mais adiante sobre os dons que a gente já estudou, né? As formações anteriores foi sobre os dons. Então aqui eu deixei essa parte para quase o final, sobre o que é o batismo no Espírito Santo, para que a gente possa ter um entendimento melhor, ok? Então vamos lá. O que é batizar no Espírito Santo, né? Era isso que Jesus dizia ao usar o verbo batizar. João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Eu peço a vocês que tiverem a Bíblia aí, a minha de Jerusalém, a versão, e vocês abram aí Atos capítulo 1, versículo 15. O que é que diz aí? Capítulo 1, versículo 15, perdão. 15 não, eu botei errado aí, né? É 5, tá? 5. Vamos lá. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, se você for aí no versículo 4, vai dizer o seguinte: então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca, pois João vos batizou com água, e dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, essas próprias palavras do batismo no Espírito Santo vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é invenção de renovação carismática, não é a invenção da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, senão nada mais ela só faz o que Jesus ordenou, né? Batiza com água e o batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo só veio acontecer mesmo quando Jesus morreu. É claro, ele disse: eu vou enviar o Paráclito, o advogado, eu vou ao Pai e irá lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Só que é claro que eles não entendiam direito o que significava isto. Então não se trata de derramar o Espírito em nós. Aí eu pensava que era derramar. Não é derramar o Espírito Santo em nós. E o que se trata então? Mas de sermos derramados no Espírito. Então é a gente ser derramado no Espírito Santo, ou seja, dentro do Espírito Santo. Nós que vamos ser derramados dentro dele. Então imagine o Espírito Santo aí, imagine aí o mar, né? Aí você entra dentro do mar e mergulha dentro do mar. Então, o mar todo, esta água, é o Espírito Santo, essa imensidão de mar que parece um infinito, né? Você olhando para o mar é praticamente infinito. E parece, né, infinito para nossos olhos, a nossa visão humana. Então, o mar é todo o Espírito Santo. Então, você vai mergulhar. O padre Jonas Abib, ele vai dizer o seguinte, o Monsenhor, né? Ele vai fazer a comparação com mergulhar um lenço na água. Então você pega o lenço e mergulha este lenço na água. Então a água seria o Espírito Santo e o lenço é você, que fica encharcado. Então é batizar no Espírito Santo, você vai ficar encharcado. Por isso que veio o primeiro batismo com água. O batismo com água, para nós entendermos as coisas, Deus sempre trabalha com o lado material, né? O lado mais humano,
para que a gente vá entendendo as coisas espirituais. Então nós fomos batizados na água, em sinal de que a gente está sendo limpo dos nossos pecados, purificados do pecado, tanto é que as Sagradas Escrituras vai fazer a comparação como na Arca de Noé, que foi como se fosse uma preparação do batismo, né? Uma demonstração, como se fosse mais ou menos isso, né? Uma demonstração. Estou falando que esses termos aqui, os teólogos podem me chamar até que eu estou usando os termos muito grosseiros, né? Para a linguagem teológica. Mas eu quero falar para vocês numa linguagem que dá para a gente entender. Tá? Eu não sei nem direito como é que usa esse termo aí para o batismo antes de Jesus, né? O batismo que seria de Noé, né? Essa chuva de água de dilúvio. Então precisamos aceitar ser mergulhados nele. Então nós precisamos sermos aceitos para ser mergulhados no Espírito Santo. Ou seja, acima de tudo, você tem que ter a docilidade de permitir e aceitar o Espírito Santo em tua vida. Então, ser banhado, no Espírito Santo é a grande graça que recebemos. Ele toma conta de nós e o que nos leva aos outros não somos nós, mas o Espírito Santo. Então, o que levamos aos outros não somos nós que levamos, mas é o Espírito Santo que vai levar. Então, quando recebemos também todos os seus dons. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, aí a gente recebe o pacote completo, né? Todos os seus dons, grava bem aí, ó. Todos os dons, você recebe todos os dons. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe todos os dons. E a gente tem muito esse receio quando fala dos dons, né? Todos os dons recebemos. Ok? Gravou bem isso, né? Deixa eu ir para outro tópico. Então, os dons não são para nós. Então, como nós vínhamos estudando nas formações anteriores de dons do Espírito Santo, existem os dons de santificação, que nos santifica, são 7 dons do Espírito Santo, como está lá em Isaías, que é o dom de sabedoria, de inteligência, que é o entendimento, de fortaleza, de ciência, de piedade, de temor a Deus, e esquecer algum. Então, o dom de conselho. Então, esses são os dons que vai ajudar a gente a se santificar, que você já passei essa informação nos inícios das formações. Vocês procurem na playlist aí de formação sobre dons do Espírito Santo, que você vai encontrar no comecinho, certo? E tem os dons de serviço, que é os dons carismáticos, chamam dons carismáticos, é o dom de serviço, como eu botei aqui, eu sou um exorcista carismático, ou seja, sou um exorcista que está a serviço, né? Então, os dons não são para nós. Então, esses dons que a gente vai recebendo, que a gente recebe do Espírito Santo, que a gente vai aflorar em nós e vai despertar em nós, é para a gente trabalhar, para botar a mão na massa e trabalhar. Se você vai querer receber o batismo no Espírito Santo, você tem que estar disposto a trabalhar. Você vai descobrindo os seus dons, né? A gente fazendo o nosso batismo no Espírito Santo. A partir do momento que tu receber o batismo no Espírito Santo, se tu não trabalhar, se você realmente estiver aberto ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ficar mexendo o tempo todo contigo, para tu exercer o teu dom. Ele vai mexer contigo de um jeito que, se você não exercer o dom, você não vai se sentir bem. Ok? Quem cura é o Espírito Santo por meio de nós. Por meio de nós ele age e faz a sua obra. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele age e faz. Então a primeira que você tem que botar em mente é que quem é que vai fazer, quem é que vai agir é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica pensando que somos nós, né? Se achando os donos, o rei da cocada preta. Então quem age e faz é o Espírito Santo. Devemos querer e pedir os dons durante as formações, dos dons, todos os dons. Eu passei as orientações lá dizendo, você tem que querer, você tem que pedir os dons. Então, existe o dom que mexeu no teu coração, peça, tem as orações lá, veja os vídeos aí que eu já passei para vocês sobre os dons do Espírito Santo, que é dom de discernimento, o dom da profecia, o dom dos milagres, o dom da fé. Quase ninguém pede o dom do milagre, né? Mas não esqueça que cada dom tem uma exigência da tua vida de santificação, que você tem que procurar ter uma vida reta, né? Ok? Então,
O trabalho apostólico de orar, de levar a cura, libertação, consola as pessoas para arrancá-las do pecado, dos vícios, das garras do maligno, faz-nos ressecar, pois vamos nos gastando. Então, que se entenda uma coisa, você vai exercendo o dom, você vai fazer o seu trabalho apostólico, você vai fazer seu trabalho missionário, você vai exercer seu trabalho missionário, certo? Você está exercendo tua missão, ou seja, você está no combate. Ou seja, você está servindo. Que é o quê? Exercendo o teu dom. Então você está pondo em prática o teu dom, seja lá qual for. Se o teu é o dom de intercessão, da cura, da libertação, de exorcismo. Então a partir do momento que tu está exercendo este dom para curar as pessoas, ajudar elas a se libertar, a consolar as pessoas, para arrancá-las do pecado, dos vícios dela, das garras do maligno, o que acontece? A gente vai ressecando. Acontece o processo que a gente vai secando, vamos assim dizer, né? O teu jarro, nós temos... Quando a gente bebe do Espírito Santo, a gente é como aquele jarro de água. Um jarro geralmente, que você compra uma jarra com copos, ela vem 6 copos, né? E quando a gente é batizado no Espírito Santo para exercer os dons, você é essa jarra. E a água é o Espírito Santo. Então, cada copo ali, da jarra, os 6 copos, é a quantidade certa de medida que dá para poder você encher os copos de forma igual que seca a jarra. Então, mas a jarra, para poder novamente encher os copos, ela precisa se renovar, né? Ir para a fonte, beber mais água, ou seja, colocar mais água dentro dela. Esse ir para a fonte da jarra para poder encher, que pode ser o filtro da sua casa, ou tá lá na geladeira as reservas de água, ou poço, Deus é o seu lugar de reforçar suas forças espirituais, se renovar no Espírito Santo, que é ir para a missa, suas orações diárias. Então você que está a serviço, você que vai exercer este dom, você tem que estar sempre renovando, porque vai acabando, você vai se ressecando. O próprio contato com o mundo vai nos tornando áridos. Então a gente vai se tomando esse contato comum, a gente vai ficando árido. A gente bebe do Espírito Santo dessa água, você vai distribuir as águas, copinha, cada pessoa que está precisando. Só que você não pode, existe limite, nós somos seres humanos. Você não pode tentar distribuir esta água para mais copos do que o que existe. Não vai ter copo suficiente ou água suficiente. Então você precisa beber de novo, você precisa beber porque nós não somos Deus, então ficar sempre se renovando. Não tem como você já se sente às vezes desgastado espiritualmente, ou até cansado fisicamente, não tem mais aquela vontade, aquela força e aquele ânimo de exercer tua missão, é porque tu tem que analisar se tu tá bebendo o suficiente ou se tu tá dando mais para o outro do que tu pode. Porque muitas vezes acontece a grande falha de nós servos, combatentes, de nós missionários, é a gente querer dar para o outro o dom e tentar encher com a jarra já vazia. Então, a tua jarra já está vazia, não tem mais, e tu fica ali, aquela pessoa não vai, ela não vai sentir a unção mais. Pode até acontecer um milagre, Deus não age na seca, na aridez, no deserto, mas tu vai estar desgastado, porque Deus vai estar agindo, mas tu não tá cheio do Espírito Santo. Então, entenda essa importância, essa necessidade de que tu vai exercendo teus dons. Se você, por exemplo, está no encontro participando do nosso grupo do Exército São Miguel Arcanjo nas lives, participando aí presencial, exercendo teu dom, intercedendo, cura, tu está se desgastando, tu está derramando esta água da jarra, que é tu é a jarra, tu está derramando. Então, se você está exercendo a missão como servos na live, tu está se desgastando, tu não é bebendo. Então é preciso, quando terminar o encontro lá, e você fazer suas orações, continuar suas orações diárias para você se renovar. Se termina o encontro lá e você pode ir para o Santíssimo se renovar, vá lá. O Santíssimo é a tua fonte lá que está jorrando a água para encher de novo tua jarra. Porque senão tu vai ficar em casa, se não te renovar, tu vai perder tuas forças. Vai acontecer problema dentro de casa, tu não vai saber por quê. Porque você está desgastado. Então, cada dom é passado o que tem que fazer, as orações que você tem que fazer, as suas penitências, os tipos de sacrifício que você tem que fazer, os tipos de renúncia que você tem que fazer, porque senão você não vai ter força.
Então, por isso a graça da efusão do Espírito Santo não é uma bênção que acontece apenas uma vez. Então a gente tem que entender isso. Ah, recebemos o Espírito Santo batizado. Nesse dia que eu recebi, claro que foi, me chegou assim, me senti muito bem. Nossa, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, que foi pelo servo de Deus, Guido Chefe, né? Graças a Deus, Guido Chefe. Nossa, claro, o Guido Chefe, nessa época também que ele era santo, né? Mas, assim, santo ainda não é, né? Mas para mim ele é santo, né? Mas quando eu recebi, gente, olha, não sei nem como explicar, não. Foi a única vez nessa vida, nesse planeta Terra, que eu me senti tão leve. Eu tirei a conclusão que todo o peso nosso, da nossa vida, que parece que a gente não sente, parece que a gente anda pesado, né? Tá faltando muito essa força e plenitude do Espírito Santo sobre nós. Então, quando o Guido fez o batismo do Espírito Santo em mim, menino, eu flutuei. Parecia que eu estava pisando em algodão, nuvens. Não queria nem mais sair do lugar lá da capela onde ele fez esse batismo em mim, onde ele pôs as mãos e fez o batismo em mim. Leve, tudo que era peso, tudo, até meu corpo físico eu nem sentia mais pesado. Parecia que eu era um astronauta flutuando lá no espaço. Sério, eu tô falando seriamente mesmo, eu estava com essa sensação mesmo, como se não tivesse gravidade. Eu não conseguia nem, eu não sabia nem se eu estava pisando no chão ou onde era que eu estava pisando, né? De tão leve flutuando que eu estava sentindo, flutuando mesmo. A experiência que eu tive do Espírito Santo no batismo que o Guido fez foi isso. Mas tem gente que não vai sentir tanto isso. O próprio Monsenhor Jonas da Bíblia, ele disse que praticamente não sentiu quase nada. E aí ele disse que depois, quando ele foi exercendo, que ele foi vendo os frutos e ele foi sentindo essa força maior do Espírito Santo sobre ele, e ele entendeu que o Espírito Santo, no batismo, a gente vai recebendo como se fosse uma fontezinha que vai brotando, né? Um olho d'águazinho, pouquinho que vai jorrando esse olho d'água. Então é isso, o batismo do Espírito Santo, ele vai te dando esse olhozinho d'água, né? Mas vai dependendo da pessoa. Mas no meu dia não foi um olho d'água que eu recebi, não. Eu recebi foi uma enxurrada de cachoeira, né? Não estou querendo falar aqui para me gloriar de vocês, não, né? Mas foi o que eu senti, foi a forma como a ação do Espírito Santo agiu em mim para poder me deixar com toda a clareza que eu tinha que servir a Ele, e ai de mim se eu não fizesse, né? Então a batalha vai se tornando maior. Quanto mais dado, mais vai ser cobrado, né? Então a gente precisa sempre estar fazendo esta bênção, essa renovação, constantemente. E eu já disse para vocês como seria essa forma. Não é sempre toda hora ir lá, foi o Cláudio que me batizou, Cláudio me batiza de novo aqui que eu estou pressando, estou fraco. Não. É você criar vergonha na cara. Você sabe os caminhos que tem que fazer, que é as orações, o Santíssimo, adoração, missa, comungar, confessar, são todas essas coisas que vai te renovar. Ok? Então, a grande graça é que podemos e devemos continuamente ser batizados no Espírito Santo. Então esse batismo no Espírito Santo, ele é constante, ele não vai ser só uma vez que vai acontecendo. Por isso que a gente vai chamando de renovar. Então a gente tem o que a gente chama de aridez, né? Quando você está sentindo árido, parece que você não está com aquela vontade das coisas de Deus. Então você está se sentindo assim, você vai passar a se sentir assim. Se dobre mal o joelho em oração perante Deus. Vai se dobrando o teu joelho. Ok? Do que eu já falei. Então, quando a gente se sente árido, temos de nos erguer lá do fundo de nós mesmos e clamar. Aí você estiver sentindo, nós vai clamar. Vem Espírito Santo. Por isso devemos ter encontros. Então, o que é que vai ajudar a te eliminar dessas aridez? Quando tiver com árido, vá para os encontros. Você que é já servo, que já foi batizado no Espírito Santo, não pode deixar de participar dos encontros, do grupo de oração, no caso do Exército São Miguel Arcanjo, seja live ou presencial. Você tem que participar, porque lá vai te renovar o tempo inteiro. Vai mandar essa constância em você. Participar dos encontros, congressos, que são os congressos dentro do Exército. Por enquanto, os congressos do Exército é o que eu passo a nível de Exército. Se tem algo que eu vou passar a nível de Exército, mais uma pregação, alguma palestra extra, que não estava no script, que às vezes muita gente diz assim, meu Deus do céu, lá vem outra formação, do que isso vai adiantar na minha vida? Isso vai te fortalecer novamente, vai te renovar. O Congresso do Exército São Miguel Arcanjo é você participar das lives, das formações extras que tem. Por exemplo, eu passei uma formação maravilhosa sobre o que é o jejum. Porque
todos nós servos, todos nós combatentes, precisamos fazer jejum. E aí você não participou, não viu, teve gente com certeza que não viu essa formação sobre o jejum, que foi de 3 horas, mais ou menos, uma formação maravilhosa, até eu aprendi, me renovei sobre esse aprendizado sobre o jejum, da importância. E você não veio, você não vai te renovar e entender mais ainda o mistério do jejum, para tu ter mais gosto de fazer o jejum, porque para fazer jejum a pão e água não é fácil não. E lá nessa formação eu vou explicando como que faz. Então, essa formação que eu passei, por exemplo, sobre o jejum, é como se fosse um congresso do exército. Já que a gente ainda não é grandão, né? Porque congresso é para reunir, para um momento maior, entre todos. Mas é para te ajudar mais nisso ainda, certo? Então sempre vai ter, porque isso é renovação. Vocês vão terminar todas as formações, os estudos, pronto, estou preparadinho com estudo, formação, terminou as formações específicas, terminou as gerais lá do exército, os estudos católicos tudo terminei tudo bonitinho. Mas eu vou ter que precisar constante também ter essas renovações, que às vezes pode ser também através dos congressos, né? Aí o que mais? Ter aprofundamentos, né? Os aprofundamentos. Esses aprofundamentos podem ser diversos estudos também, que você precisa também às vezes estar se alimentando de outros estudos, livros de santos. Vá bebendo, vá lendo, terminou o livro de um santo, leia outro, a palavra de Deus, ou vai vendo outros estudos também que é passado pelo exército, outras formações que é passado também pelo exército. O que mais? Participar dos grupos de oração que eu já falei aqui no encontro, né? Dos grupos de oração. Vai te ajudando a fortalecer, se envolva. Por isso que quem é combatente, obrigatoriamente, tem que participar do grupo de oração. Você não pode ser um combatente que não se envolve no grupo de oração. O que é isso? Que combatente é você? Que serve é você que não está no grupo de oração? Principalmente se você é um servo que que serve. Né? Mesmo não vai servir no dia, mas tu tem que participar. Tu só não pode participar se você tiver mesmo um motivo forte que te impeça. Então, se você quer ser um servo, mas você não vai largando as suas outras coisas que está te impedindo a participar, mesmo que seja coisa da igreja, tu tem que te decidir. Se você quer ser um servo, dentro do nosso exército São Miguel Arcanjo, que eu vou dizer aqui, mas pode ser qualquer outro grupo de oração que você participa, mas você não tem um envolvimento constante, você vai sentir aridez e não vai saber por quê. Você não vai sentir aquele gosto de estar servindo as pessoas. Você tem até o dom, mas você não vai sentir esse gosto. Você tem que te decidir, ou você vai ficar lá no grupo de oração, porque o grupo de oração vai existir muito de ti, tu exercer tua missão vai exigir muito de ti, e principalmente dependendo do teu dom que tu exerce, tu vai necessitando cada vez mais da tua entrega. Aí tu não vai ter mais tempo para participar de outros grupos, nem de igreja não. Porque se você vai se envolvendo no teu grupo de oração para ser um servo realmente de cura e libertação. Muitas vezes, quando eu ainda estava em experiência de caminhada na renovação carismática, que eu era de cura e libertação e ia em encontro de pessoas endemoniadas, chegava a chamar servos da cura e libertação, mas olha, eu vou dizer bem aqui para você, nunca encontrei um que fosse comigo me ajudar com problemas de pessoas. Dentro da renovação carismática a nível de arquidiocese de Teresina. Todos que eu encontrei no meio do caminho só botavam uma desculpa. Eu não estava preparado ainda, eu não sei o que, eu não posso ir mais, eu não posso ir agora, isso, esse, aquilo, outro. Por quê? Estavam áridos. A gente entende, quando você não quer servir a Deus, você está árido, irmãos. Quando você bota um monte de empecilhos, isso vem, nós somos humanos. Nós precisamos o tempo todo estar nos renovando nesse Espírito Santo. O batismo é constante, esse batismo, que é todas essas coisas aí. O estudo da palavra, tu também, para tu sair da aridez, palavra de Deus, estudo. A palavra de Deus, a Bíblia, tu tem que... É leitura sempre, irmãos. Olha, eu tenho bem aqui a Bíblia, tá bem aqui minha Bíblia, ó. Sabe desde quando que eu leio a Bíblia, que eu me entendo de gente? Mais ou menos desde os 13 para 14 anos. E eu comecei a ler a Bíblia, não foi por causa de igreja não, eu não era nem andando em igreja, eu mesmo lia a Bíblia e chamava os meus coleguinhas para ler. E desde os 14 anos até hoje eu leio a Bíblia. Eu sei aqui a Bíblia, ó, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis,
de frente para trás, de trás para frente, já vi todo quanto é de filme para poder me fortalecer, entender melhor, assisti tudo, pesquisei. Eu aluguei tudo quanto é de filme que existe bíblico, assisti tudo, passei para colegas meus. A Bíblia, o estudo bíblico também vai te ajudar. E é algo sempre constante na tua vida. Principalmente para você que vai exercer o dom da pregação. Você também que vai estar orientando as pessoas, que é de cura e libertação. Como que você vai orientar as pessoas se você não lê a Bíblia, você não tem estudo da Bíblia? O estudo da Bíblia que eu estou falando aqui necessariamente não é só a formação que você vai receber, que você recebe no exército, não, a formação bíblica. É você continuar lendo a Bíblia, bebendo. Porque o Espírito Santo vai vos lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Foi isso que Jesus Cristo disse. E como é que ele vai lembrar para ti, diante de uma situação, de uma pessoa, de um problema, se você não lê a Bíblia? O Espírito Santo vai te trazer algo da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Quando às vezes a gente atende uma pessoa que não quer obedecer na hora da cura, e a cura não está acontecendo na vida dela, aí vai vir uma passagem da Bíblia. Veio muito para mim a passagem de Naamã, de Eliseu, que Naamã era desobediente, não quis aceitar a ordem de Eliseu de mergulhar 7 vezes. Aí eu digo, fulano, você não tem que se comportar como Naamã. Ou seja, vem passagem da Bíblia para a nossa realidade, para a gente ajudar as pessoas. E mostrar, ó, tu tem que obedecer, como é que vai acontecer a cura na tua vida. E como que vem para mim orientar as pessoas a ajudar se eu não bebo a Bíblia, porque se eu não leio a Bíblia? O Espírito Santo ia dizer para mim, lá eu tem uma passagem lá da Bíblia de Naamã, diga para a pessoa isso. Depois você vai pesquisar como é verdade, que está lá na Bíblia que eu estava dizendo. Não, o Espírito Santo não age assim não. O próprio Jesus Cristo disse, ele vai lembrar aquilo que eu ensinei. Então tá lá no exército, tudo direitinho, bonitinho, todos os ensinos para você, que tudo vai servir para a tua missão. Não importa que missão tu vai exercer, tá lá os 10 disciplinas que eu coloquei. Qualquer missão que tu vai exercer dentro do exército São Miguel Arcanjo, tu tem um dom, o Espírito Santo vai lembrar daqueles estudos. Mas se tu estudou mesmo, não é que tu só passou o olho assim e saiu no outro para dizer que viu, não, deu visto, não é dar o visto, não é para poder estudar, para poder mostrar para o Claudio, não é para ti, é para o teu crescimento, para o teu dom que você tem que estudar. Os sacramentos vai ajudar também a tirar a tua aridez. Quais são os sacramentos da igreja? Comunhão, confissão, se você é, se não é casado, manter a castidade. Se está em processo ainda de nulidade, mantenha a castidade. Não pode nem namorar, nem beijar na boquinha de ninguém, não. Se você está em nulidade, ainda não foi nulo. Então, se você fica fazendo essas coisas, não vive os sacramentos, o que vai acontecer? Você vai se tornando árido e não vai saber por quê. Vai perdendo as forças. Você vai sendo sugado, porque é o demônio que vai estar em combate contra tu. Certo? Maria, você também ter este amor por Maria e oração. Bota aqui, ó, Maria, Nossa Senhora. Você ter vida de oração, rezar. Como é que tá a tua oração? Tu que quer ser um servo. E tu tem que começar agora. Não é quando. Se você já ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, não é quando receber, não. Começa a fazer isso aqui agora. Certo? Comece agora. Se você ainda não faz, ok? Então, mergulhar no Espírito. Então, para sempre nos renovar no Espírito Santo, devemos ir para grupo de orações e etc. Então, isso aqui tudo que eu coloquei para tirar a tua aridez, ó, tudo isso aqui é para você se renovar, ok? Isso aqui é que vai ser a tua renovação da tua vida no batismo do Espírito Santo. Você vai ser batizado e precisa fazer esta renovação constante. E anotem isso aí que eu estou passando para vocês, tá? Por favor, porque vocês não anotam e não vão lembrar. Quando eu participava de formações, eu anotava o meu caderninho, minhas coisas. Eu ia lá e olhava, eu não lembrava, porque a gente não lembra de tudo, não, nós somos divindade. E o Espírito Santo nem sempre vai vir no teu cérebro lembrar, não, viu? O Espírito Santo não é nosso escravo, não. Aí a gente precisa lá, o Espírito Santo só vai lembrar às vezes assim. Vai lá olhar na tua pesquinha, no teu caderno, que às vezes a gente até sabe onde é a página, mais ou menos, quando a gente anota, né? A gente tem que. Isso faz parte do exercício da humildade. Tem gente que quer achar que lembra das coisas. Ah, eu estudei. É isso aí mesmo. Mas nem sabe direito do que está falando. Ok?
Então, entenda aqui uma coisa. O que seria se mergulhar no Espírito Santo? No nosso caminho de santificação, a gente está no caminho de santificação, vocês que estudaram aí sobre os dons que santificam, né? No nosso caminho de santificação, de perfeição, passa necessariamente pela efusão do Espírito Santo. Então, nosso caminho de santificação passa pela efusão do Espírito Santo. E o que é essa efusão do Espírito Santo? O que é essa efusão do Espírito Santo? É você exercer seus dons. Então, a partir do momento que tu vai pondo em prática os teus dons, exercendo os teus dons, você vai santificando. Isso é o processo de santificação. Passa por isso. Nossa conversão verdadeira acontece como somos recriados no Espírito Santo. Foi isso que Jesus Cristo disse. Quem não nascer de novo não é digno de mim. Então, a partir daí, tomamos gosto pela oração. E então, a partir do momento que tu vai receber esta efusão do Espírito Santo, que seria o batismo, né, que vai acontecer em ti, você vai começando a ter gosto pela oração. Se você até hoje não foi batizado e ainda não consegue ter gosto pela oração, pelas coisas de Deus, pode ser um sinal que você não foi batizado pelo Espírito Santo. Isso é normal acontecer. Tem pessoas que começam a ter gosto antes de receber esse batismo, tá? Mas o teu gosto vai se tornar diferente. Então, a partir daí, tu vai tomar gosto também pela escuta da palavra de Deus, tu vai gostar de escutar mais ainda a palavra de Deus, e começarmos a participar realmente da missa, aí tu vai gostar mais ainda da missa, quando você realmente sentir essa experiência com o Espírito Santo, você vai se interessar, gostar dos sacramentos, e passar a trabalhar na igreja, ou seja, você vai passar a servir na igreja, cooperando com o Senhor, porque parece que Deus nos chamou para servirmos a Ele. Ok? O Monsenhor Jonas Abib, ele diz sempre às pessoas o seguinte: basta dizer que o olho d'água cresce e jorra cada vez mais. Você irá perder os seus medos. E dizer, depois a gente vai ver uma oração que é para invocar o Espírito Santo. Você quer ou não ser transformado pelo Espírito Santo? Você que está aqui, vendo agora. Quer ou não ser transformado pelo Espírito Santo? Não sei o grau de sua aridez, de suas dificuldades espirituais. Só sei que chegou a hora. O Senhor quer que mergulhemos na graça da efusão do Espírito Santo, como lenços mergulhados na água, para aliviar frontes em brasa. Então, irmãos, se você está vendo esse estudo agora, se você veio aqui para poder ver, é sinal de que você tem interesse no batismo do Espírito Santo. Então não perca tempo, não deixe que a aridez, a não ser a aridez que você está espiritual, as dificuldades que você tem, não deixe que ela tome posse de você. Vai se entregando, invoque ao Espírito Santo, participe do batismo do Espírito Santo, fazer o batismo no Espírito Santo, se candidate, porque o batismo no Espírito Santo, como diz Monsenhor Jonas, para poder você receber o batismo no Espírito Santo, não precisa você ser um doutor na igreja, não precisa você ter feito tudo na igreja, você está no nível elevado de estudos. Não, o batismo no Espírito Santo, como diz Monsenhor Jonas Abib, para você receber o batismo no Espírito Santo é como no início dos apóstolos. O Espírito Santo, os apóstolos viu descer sobre os pagãos. Pedro achava que para batizar no Espírito Santo, primeiro eles tinham que se converter, primeiro eles tinham que andar na linha, obedecer os 10 mandamentos, ser circuncidado. Mas Jesus mostrou para Pedro que não era assim que ele queria. É ir atrás, é socorrer os doentes. Batizar no Espírito Santo, fazer a efusão do Espírito Santo, a gente se torna como, a gente que vai impor as mãos, a gente se torna como se fosse o médico. O médico e as pessoas todas, os pagãos, os que estão no exército ou não, é um convite para todos batizar no Espírito Santo. Todas as pessoas devem vir receber o batismo do Espírito Santo. Todas as pessoas são convidadas, até o satanista. Aquele Vic Vanite, se ele quiser vir participar, que venha participar para receber o batismo do Espírito Santo. É para todos. Quando eu lançar o convite, é para todos virem ser batizados no Espírito Santo. Não é só para quem é do exército, não. Não é só para quem é do grupo de oração, não. Aí, a partir daí, de você primeiro ser curado, receber esse batismo no Espírito Santo, como pessoas que estão doentes, aí sim é que vai ser a hora de você ter uma preparação mais profunda.
sobre os dons, sobre como você vai exercer o seu dom, como você vai aprender a controlar o seu dom. Ok? Vou dizer uma coisa aqui para você. Lá na Macumba, quando eu andei lá na Macumba, o médium ele também tem a preparação dele lá. Ele não fica estudando para receber o Espírito. Ele vai aprendendo a controlar o Espírito, a saber entender a entidade que baixa nele. Ele não sabe direito, ele não vai começando por estudos. Então, se o demônio trabalha assim, muito mais Deus, o Espírito Santo não quer perder almas. Ele quer almas. Então, vai e faz o mesmo. Fala que devemos agir de misericórdia. E sabereis que foram batizados no Espírito Santo, como fez o samaritano. Falar aqui um pouquinho da parábola do samaritano, para quem conhece, se você quiser abrir, eu não vou ler ela aqui, né? Tá? Lá em Lucas, está em Lucas 10, a parábola do samaritano, ó, Lucas 10, se você quiser anotar aí, tá? Lucas 10, versículo 30 a 37. Aqui vai falar sobre exatamente isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Que nós devemos fazer como samaritano. Para quem não sabe a parábola do samaritano, eu vou até ler ela aqui, né? É bom que eu leia, né? Porque tem gente que pode estar a primeira vez aqui vendo e não sabe. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. O que você entende com esta parábola, a parábola do samaritano, sem eu dar uma explicação? Diante do batismo do Espírito Santo, da tua missão de servir, o que tu entende? Então, para mim não demorar muito aqui, que eu não vou contar aqui o contexto histórico de quem é o samaritano. O samaritano naquele tempo era o povo desprezado pelos judeus, né? Os judeus, o povo de Jesus, era o povo lá de Jesus considerado. Então, esse samaritano é comparado a Jesus. Santo Agostinho, ele vai comparar ele que é Jesus, né? É Jesus, se eu não me engano, foi Santo Agostinho. Estou vendo aqui no livro se está falando aqui, eu não lembro aqui onde é que eu li, tá? E o samaritano, como ele era visto como estrangeiro, ele era visto como desprezado, desprezível, ele era visto como aquela pessoa que não era bem vista ali por meio dos judeus, certo? E esse samaritano é visto como Jesus, né? Aí aqui na parábola vai relatar do quê? Vai falar sobre um homem que foi assaltado no meio da estrada, ficou jogado lá, espancado quase para morrer. E o sacerdote, eu posso comparar aqui hoje os padres, né? E os levitas, que eram os mais bem vistos, as pessoas mais vistas como os santos, eles não olharam e não cuidaram do samaritano. Por quê? Porque eles viam o samaritano, não, perdão, do homem que estava ali preso. Ou seja, não tiveram misericórdia, tiveram preconceito, de cuidar deles, cada um estava preocupado com suas ocupações. E o samaritano, que era o rejeitado por eles, pelos judeus, foi o que cuidou das feridas, ainda pagou, deixou lá,
já paga antecipado as despesas para ele. E essa palavra vai nos ensinar que nós devemos nos comportar como samaritano, em busca daquelas pessoas para fazer o batismo no Espírito Santo, independentemente da situação que encontra. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é para todos nós que estamos feridos pelos nossos pecados, nossas misérias. E aí sim o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai agir em nós. Então, esta parábola é para nos mostrar isso. Porque o Senhor Jonas vai falar aqui do exemplo de Paulo. Paulo já estava convertido quando Ananias impôs as mãos sobre eles e pediu o batismo no Espírito. Não, Paulo não estava convertido. Para quem não conhece a história de Paulo, ele era um homem Saulo que perseguia os cristãos, mandava matar. E queria matar todos aqueles que seguissem Jesus. E de repente Jesus apareceu e fez ele ficar cego. E apareceu para o profeta Ananias, para que o Ananias fosse até Paulo e fizesse o batismo do Espírito Santo sobre Paulo. Ou seja, Paulo era um pagão que não tinha convertido ainda para ser de Jesus. E o Espírito Santo passou a agir ali a partir de Paulo. Então que a gente entenda essa necessidade da gente permitir, principalmente para quem já é servo, para nós, o batismo no Espírito Santo não é para quem já está santo, não, senão não existiria, não precisaria, certo? Então, os dons, eles não são enfeites para a nossa vida. A gente não tem um dom para guardar eles de enfeite, né? Os dons são ferramentas, instrumentos. Bote aí na tua cabeça, aí, anote aí no teu caderninho essa frase. Bote aí bem essa frase aqui, ó. Os dons são ferramentas. Ó. Os dons são ferramentas. Ou seja, são instrumentos. Que ferramenta, que instrumento associa o dom que tu tem? Quando eu cheguei a pregar, fazer pregações, celebrações, quando eu fazia celebrações nas comunidades e pregava, aí às vezes as pessoas elas começavam a elogiar de mim. E aí eu dizia o seguinte: eu só sou um instrumento, uma caixa de som. Meu instrumento é a caixa de som. Caixa de som. Eu sou a caixa de som. E o Espírito Santo, eu sou a caixa de som e o microfone, né? Essa é a minha parte, é o instrumento que eu sou, é a ferramenta que eu sou. E o Espírito Santo usa esse microfone e a caixa de som sai o som. O microfone seria a minha cabeça, né? Que ele vai falando aqui e a minha voz é a caixa de som que vai saindo o que o Espírito Santo está dizendo. Porque Jesus mesmo não diz que o Espírito Santo vai falar através de nós. Então, se a gente se vangloriar do nosso dom, porque as pessoas às vezes estão nos elogiando, se a gente não entender, não enxergar que na verdade nós não passamos de ferramentas, de instrumentos, você vai cair no orgulho e você vai entrar também na aridez, porque você vai te encher de coisas ruins sobre você, né? Do mal, do orgulho, dos pecados, e você não vai conseguir permanecer de pé. Então a gente tem que ter a humildade de sempre dizer: eu sou um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Então, se a pessoa elogiou, não foi eu que fiz a pregação boa, mas foi o Espírito Santo. E essa caixa de som muitas vezes ela é cheia de defeitos, né? Que são os nossos pecados. Então a gente tem que ter esse reconhecimento diante do nosso dom, seja lá qual dom que a gente vai exercer. Não é nós que fazemos, somos instrumentos. Somos como os aparelhos que os médicos usam também para socorrer as pessoas. Precisamos usar todos os dons, sem exceção. Eles nos foram dados de graça, são dons. Nada pagamos por eles. Agora eu faço a perguntinha aqui para você. Você daria conta de exercer todos os dons? Como diz Monsenhor Jonas Abib? Todos os dons. Sabe por que a gente não consegue exercer todos os dons? Porque nós somos limitados. Aí São Paulo vai dizer que cada um coloca à disposição dos outros o dom que cada um recebeu. Então existe a fé carismática, ela sustenta todos os demais dons. Eu já até falei sobre a fé carismática.
Eu já falei sobre o dom da fé, né? Porque existe a fé na formação, nessa mesma formação de cura. Essa aqui, ó, ela sustenta, é o sustento de todos os dons. Se você não sabe o que é fé carismática, volte aí se você não lembra. Volte aí, tem uma formação de cura interior nas playlists aí mesmo de cura interior do Exército São Miguel Arcanjo, do canal do YouTube do Exército São Miguel Arcanjo, onde eu falo e ensino sobre a fé carismática. Tá? Eu expliquei que é o dom da fé. Então, ela sustenta todos os dons, ela é o sustento de todos os dons. Ok? Então, se você não tem, ela procure ter. O Espírito Santo quer nos dar o dom carismático da fé, o dom de expectativa, que muda a nossa mente e as nossas atitudes. Muitas vezes a gente não tem o dom, essa fé. E a gente tem que transmitir para a pessoa a quem a gente vai estar rezando. Porque muitas vezes, e tem se tornado muito hoje dentro dos carismáticos, quando eu falo carismático, qualquer grupo aí ou comunidade hoje que surgiu carismático, muitos, eu não digo todos, mas muitos carismáticos, e eles estão tratando os dons como uma coisa só puramente material. Não é possível acontecer o milagre na vida de uma pessoa que tem câncer, de você fazer a oração e acontecer o dom do milagre. Está tratando muitas coisas no plano só psiquiátrico. Eu já me deparei, eu me decepcionei muito já, antes de eu ser fundador do Exército, quando eu exercia meus dons de exorcismo, eu me deparava com pessoas, às vezes até coordenadores de grupos de oração, que todas as pessoas com problemas demoníacos só diziam que era um problema psiquiátrico, que é exorcismo, que é esquizofrenia que a pessoa tem. Não, isso aí a pessoa já é problema psiquiátrico. Aí joga a pessoa para um psiquiatra, ou seja, sai. Ou seja, lá na frente está falando, pregando, falando do demônio, falando que existe feitiço, mas na hora que chega pessoalmente para fazer um atendimento com esse tipo de missionário, de servo, aí ele só vai jogar você o psiquiatra. Ou seja, ele está vivendo a aridez dele, ele faz isso porque ele está vivendo a aridez dele espiritual, e aí nem ele mesmo tem mais esse dom da fé, ele não consegue acreditar no poder e na maravilha de Deus, porque está vivendo aquela aridez que a gente falou aqui, está faltando aquilo ali na vida dele. Vai olhar se não está faltando, se ele tem fidelidade ao grupo de oração, se ele tem vida de oração todo dia na vida dele, se ele faz o jejum, se ele faz essas práticas piedosas. Não é mais fácil uma pessoa vir com um problema espiritual, que ela está falando que está claro que é feitiço na vida dela, que tem espírito também, ela não sabe identificar. Mesmo quem é de cura e libertação e exorcista, não sabe, tudo joga para o psiquiatra. Porque cá entre nós aqui, deixa eu dizer aqui para vocês, quem vai ter mais essa formação mais profunda é quem vai ser de cura e libertação, exorcista e diretor espiritual. Existe a falsa ciência chamada parapsicologia. Se você for dar crença à parapsicologia, não vai existir ninguém com problema de feitiçaria e ninguém possuído pelo demônio. Porque a parapsicologia, que é uma falsa ciência condenada pela nossa Igreja Católica, ela desmente tudo. Ela explica que todos os fenômenos é só o poder da mente, ou seja, a psique, poder de levitar as coisas, como se nós tivéssemos esse poder. Nós não temos esse poder coisíssima nenhuma. Tire da tua cabeça, da tua caixola, nós não temos poder de levitar nada, mas a parapsicologia explica isso daí. Aí por que a pessoa exercita e acontece isso? Porque existem religiões, seitas, que exercitam isso, mas é o demônio que está agindo nela e ela pensa que é o poder dela. Existe até uma religião que eu ouvi falar chamada a força, né? Uma seita. A força, que você vai exercitar a sua força e vai levitar o objeto. Então o demônio é tão astuto que ele engana até os parapsicólogos. Estou dizendo que é uma falsa ciência nojenta. É importante a gente estudar, nós vamos estudar quem é mais desse lado aí da cura e libertação exorcista, vamos estudar um pouco sobre a parapsicologia para poder você entender o que eles ensinam, para poder você não ser confundido, tá? Então, nada que a parapsicologia explica é verdade, tá? Se ela é condenada pela igreja, é uma falsa ciência, ela não é verdade, foi condenada pela nossa igreja católica. Cuidado para não se confundir, dentro da psiquiatria está tudo isso, ou seja, hoje está tirando esse dom da fé. Então, veja muito a fundo, entenda o que é o dom da fé, se você tem mesmo ou não, se você se comporta desta forma, se tudo você joga para o racional, né? Então, infelizmente, a nossa cabeça é muito materialista, é radical, lógica. Então, cuidado com sua mente ser materialista, como eu acabei de falar aqui.
muito racional. Cuidado com ser racional demais. Cuidado com ir muito pela lógica. Nem tudo que é lógica é verdade. Tá? Cuidado com isso aqui, ó. Isso vai atrapalhar o teu dom da fé. Este dom da fé. Não é você ter a virtude da fé. Nas formações aqui de cura interior, eu falei sobre a virtude da fé, diferente. A virtude de fé, esperança, caridade. Falei sobre isso, eu dei uma formação já também aqui de cura interior dentro das playlists aí do Exército São Miguel Arcanjo. Não é isso, tá bom? Ok? Então, para a gente finalizar, eu botei aqui esta frase aqui, ó. Não deixe de servir a Deus porque você peca. Use seus dons, faça como os coríntios. Isso aí foi uma frase que eu criei. Por que eu criei essa frase aí? Vamos finalizar aqui com essa última tópico aqui deste livro aqui, né, do Monsenhor Jonas, que eu estou aqui na página 29, né, que é o último tema, onde ele vai falar profundamente sobre aspirar os dons espirituais. Deus, ele opera com seus dons sobre aqueles que foram batizados no Espírito Santo, mesmo sendo os pagãos. Então, grave isso aí também na sua memória. Então, queridos, ó, Deus opera com seus dons sobre aqueles que foram batizados no Espírito Santo, mesmo sendo pagão, ou seja, mesmo você caindo em pecado grave ou sendo pagão. Quer dizer isso? O que quer dizer isso para nós? Muitas vezes você começa a caminhada de Deus, você é uma pessoa que vive uma vida de pecado grave. Porque o batismo no Espírito Santo não vai ser para todas as pessoas, não é esperar você já ser santo, você ter tantos anos de caminhar na igreja, ou ter tantos anos de caminhar no exército para poder receber o batismo no Espírito Santo. Não! O batismo no Espírito Santo vai pegar você, é cruzão mesmo, é para pegar principalmente os doentes que estão no mundo, pervertido, perdido. Convide as prostitutas, os LGBT, convide os bandidos que estão nas prisões, vamos participar aqui do batismo do Espírito Santo, chama esse povo todo, foi Jesus Cristo disse, chama os coxos, os aleijados para participar da festa. Que festa maravilhosa se não é receber o batismo do Espírito Santo e você ficar repleto dele, sentir aquele poder, aquela força do Espírito Santo sobre você, de você exercer seus dons. Então, você vai ser pessoa que está vindo, essa pessoa crua do mundo, geralmente. E aí você está vindo do mundo para poder exercer o dom de Deus. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Aí muitos têm aquelas experiências mais místicas, mais profundas, como uma experiência que eu falei para vocês que eu tive mesmo, que não tinha como eu explicar. Foi uma experiência mesmo muito profunda que eu tive quando o Guido me batizou no Espírito Santo. Então não tinha como eu negar que não houve uma força de Deus ali sobre mim, né? Essa ação do Espírito Santo sobre mim quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Então Deus vai agir em cada um de uma forma diferente. Deus vai agir em cada um de uma forma diferente, o Espírito Santo na hora do batismo do Espírito Santo. Então muitos vão se transformando, muitos vão passar, quando você tem uma experiência verdadeira no Espírito Santo, não larga mais ele não, irmãos. Tu pode não conseguir largar o pecado grave, mas tu não larga mais o Espírito Santo, tu vive num duelo o tempo inteiro, tu cai, comete pecado grave, tu chora, tu te arrepende, ô Senhor, por que eu caí? Eu estou já exercendo o dom, eu já estou em missão, exercendo o dom, mas eu não consigo largar. Eu estou pregando lá na frente. Senhor, mas eu era bandido, eu continuo roubando, escondido das pessoas, mas não estou conseguindo largar. Eu fico de vez em quando usando uma drogazinha por detrás, mas eu vou lá para aquele grupo ali pregar e ninguém sabe. Se eu não quero mais pregar, não acontece isso. Por quê? Você foi transformado recente no Espírito Santo. Você está no processo de tua luta. Então você não tem que deixar de servir a Deus porque você está pecando, está caindo mesmo nos teus pecados graves. Por quê? Deus vai operar com os seus dons mesmo você sendo um pagão, mesmo você caindo ainda nos teus pecados graves. Porque libertação de pecado grave não vai ser da noite para o dia, muito pelo contrário. Tu vai ser batizado no Espírito Santo, tu vai reconhecer a força de Deus sobre ti. E tu reconhecendo essa força de Deus sobre ti, o Espírito Santo sobre ti, o que vai acontecer na tua vida? Aí é que tu vai ficar doido, tu vai te incomodar com o teu pecado, aí tu vai enxergar que tá cometendo, que aqueles pecados que tu fazia, que tu pensava que não era grave, aí tu tá vendo que era pecado grave.
Mas tu tem que continuar servindo a Deus, porque este Espírito Santo, ele vai te limpando. Tu vai te confessar, nós não colocamos aqui o que tem que fazer para não manter a aridez. A confissão, o sacramento, busca a confissão, não deixe de buscar, não. Eu sei que está difícil hoje encontrar um padre que atenda semanalmente. Quem fica ainda, que está nesse processo ainda de queda de pecado grave, tem que se confessar semanalmente. Não é só mensal, não. Tem padres que aceitam, outros não. Isso é uma tristeza, né? Infelizmente. Mas os padres que entendem mais disso, eles vão saber dessa necessidade. Porque uma hora tu vai conseguir vencer. Tu não vai mais cair em pecado grave. Exercite. Busque aquilo que te tira da aridez. E aí você vai realmente sendo transformado. Então não deixe, porque os dons foram para quem foi batizado no Espírito Santo. Deus vai continuar operando. Então Deus vai operar em ti. Nós somos instrumentos. Não esqueça disso. Tu é instrumento nas mãos de Deus. E Deus, ele vai te usar para a cura daquela pessoa. Aquela pessoa está precisando de uma ajuda. Não deixe de permitir que o Espírito Santo atue em ti. E muitas vezes, mesmo quando tu estiver atuando, tu às vezes pode estar em pecado grave. E tu pode estar atuando no teu pecado grave. Vai servir até mesmo para a tua própria conversão, mais ainda para tu te olhar. Meu Deus, eu operei isso, eu fiz uma pregação e as pessoas se sentiram bem com a minha pregação, mesmo eu estando em pecado grave. Nossa, meu Deus do céu. Entende? Não é bom, é claro, mas se você não conseguiu se confessar antes de você ir para a tua missão, você não pode deixar de exercer a missão. Deus, ele vai continuar operando, não esqueça disso. Dentro da nossa igreja católica foi criando muito isso que o Monsenhor Jonas Abib falava, que só querem que as pessoas exerçam uma certa caminhada, ou seja, essa certa caminhada que muitos exigem, ninguém mais comete pecado grave, não? Vamos deixar de hipocrisia, né? Isso é hipocrisia. Exige a certa caminhada de estudo, de um monte de preparação, mas muitos que já tiveram essa certa caminhada de preparação de estudo estão lá nos palanques pregando, estão exercendo cura e libertação, impondo as mãos, mas estão, vivendo pecado grave. Não se libertaram totalmente. Aí do que adianta ter a preparação de estudo, mas não se preocupa com o pecado. Então, primeiramente, se é para exigir que você seja batizado no Espírito Santo, que você exerça seu dom, se é para exigir que você só poderá ser batizado no Espírito Santo, exercer o seu dom só depois que tiver os estudos todos finalizados, bonitinho, preparado, então, meu filho, também exija que só vai poder se não tiver mais ninguém em pecado grave. E isso nós não podemos fechar o Espírito Santo. Então, irmãos, essas formações é para nos ajudar a gente a cada vez mais se fortalecer, mesmo estando batizado no Espírito Santo. Não são nossos problemas que devem nos impedir de usar nossos dons. Bote isso na sua cabeça. Não são nossos problemas. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou botar aqui de novo a outra frase aqui, ó. Escreve aí também no teu caderninho isso. São informações importantes, ó. Não são nossos problemas. Não são nossos problemas que nos impedirá de usar nossos dons. Cá entre nós, irmãos, quem é que não tem problema na vida, problemas pessoais? Eu sei que principalmente problemas pessoais dentro de casa, quem é casado, que tem filho, ou às vezes mora com alguém, com os pais ainda, ou tem irmãos. Gente, esses problemas, e problema de emprego também, de ter ou não ter, são os piores tipos de problemas, ao meu ver, experiência que eu já tive, às vezes, de pessoas também que dizem que não vai exercer os dons. Não vou porque eu estou com problemas pessoais, Clailton. Eu não posso dizer que eu estou com problema pessoal. Mas esse problema pessoal é tão pessoal assim que você não consegue exercer seus dons. As dificuldades, não bote empecilho. Uma vez, quando eu passei por uma situação difícil financeira, e eu exercia muita missão viajando. Aí eu cheguei a dizer para aqueles missionários que estavam comigo, eu disse assim, gente, por que a gente não vai exercer missão aqui com os vizinhos, que não precisa gastar dinheiro com carro, combustível? Vamos aqui nas casas, de casa em casa.
Vamos rezar aqui nas casas dos vizinhos. Então não precisa ir longe, irmãos. Se a gente não tem condição financeira. Ok? Qual é o teu dom que vai te impedir? Hoje no exército estamos passando aqui hoje em dia muitas dificuldades financeiras por causa de pandemia, de tudo. Mas hoje não tem a rede social que é um meio de chegar até as pessoas. Se você é pregador, vai pregar, grave aí, vai pregar na internet. Se você é do exército que já tem autorização para em nome do exército pregar, vá fazer vídeos e pregar. Vá pregar por aí, vá difundir a pregação, este dom que tu tem. Tudo o exército que já tiver autorizado, é claro, no exército. Se você for esperar seus problemas acabar para usar seus dons, não vai usar nunca. Eu só vou exercer meu dom quando acabar meus problemas. Eu não vou usar nunca. Olha para o fundador aqui de vocês, aqui, o Clailton, aqui, olha para mim, vocês que tiveram acompanhamento comigo próximo. Passei quando eu fui exercer a missão em Teresina, em setembro, viajar do ano passado, desse ano, né, ainda, 2022, setembro de 2022, para passar o mês todo em missão. Na hora que eu fui saindo perto, ainda que eu ainda estava em viagem, saindo perto da casa da minha mãe de São João da Fronteira, só tinha andado, eu acho que 5 km, veio o urubu e pá, bateu no vidro. Se eu fosse deixar de exercer a missão por causa deste problema, irmãos, eu não teria exercido todas as missões que eu fiz em setembro. Quem viu as missões que eu fiz em setembro foi até gravado, Dona Ângela, do Rio de Janeiro, estava em Teresina nessa época. Eu não teria exercido a missão não aconteceu, eu viajei com o vidro quebrado. Depois foi feita a troca, a gente pediu ajuda, né? Deus providenciou, irmãos, a gente tem que confiar, não pode deixar os obstáculos, os problemas impedir, não. Claro que a gente tem que ter discernimento, né? Ó, discernimento, tá? Eu não ia viajar, por exemplo, com o pneu só na cara, não tinha como eu dirigir, né? Se o pneu tivesse estourado, ficava só na cara, como que eu ia dirigir? Não ia nem chegar, né? Discernimento. O vidro eu vi, eu percebi, Deus me deu discernimento que dá para viajar. Que ele não ia estourar, né? Porque vidro quebrado também pode estourar. Então, Monsenhor Jonas Abib, para a gente chegar aqui na nossa finalização, ele vai dizer que somos como a noiva. Então, nós somos como a noiva. Tente meditar isso, somos a noiva. Nós somos a noiva. A noiva. Certo? Nós somos a noiva. Eu sou a noiva. Nós somos a noiva. Então, enquanto aguardamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos dos dons do Espírito Santo para a nossa transformação pessoal. Então, essa ação do Espírito Santo, nós vamos usando os dons, vai nos transformando. Como eu disse, você está ainda nessa luta de cai pecado grave, exerce dom, cai pecado grave, já está no batalhão, já é um missionário já bem preparado, mas ainda está no pecado grave, cai e levanta. Você está sendo transformado sem perceber pelo Espírito Santo, mas isso tu tem que usar os dons. E Deus vai te dando mais luz, e o Espírito Santo vai até te fazendo tu criar mais vergonha na cara ainda. Olha, irmã, o Espírito Santo vai te avisando, tu vai pro inferno, tu mudar de vida. Olha a pregação que tu falou ali do purgatório. Olha como é que é o purgatório. Ou seja, aí tu exercendo teu dom, tu vai refrescando tua memória, tu vai renovando a tua memória. Olha como é mesmo purgatório. Porque às vezes você já estudou, já veio, mas não lembra mais direito. E está na aridez às vezes também, quando a pessoa cai em pecado grave, ela está na aridez. Entra na aridez, porque começa um combate, não adianta mais nada não. E aí você não se permite transformar pelo Espírito Santo, porque se você vai exercendo tua missão, teu dom, você vai para o grupo de oração participar e pode também ouvir uma pregação, se você não é o pregador, uma pregação que eu até falei do purgatório, aí você vai de novo lembrar daquilo. Por isso, irmão, as coisas de Deus, a palavra de Deus nunca é cansativa você ver de novo. Por isso que eu disse, eu já li essa Bíblia da frente pro verso de trás para frente, mais de uma vez, e estou lendo de novo, estou lendo o livro dos Reis agora, fazendo meditação, ou seja, sempre a gente vai renovando e vai aprendendo diante das situações, porque sempre nós vamos ter problema na vida, dificuldades. Então a gente tem que ser essa noiva, estar à espera. Ainda muitos irmãos na rua somos enviados a buscá-lo. Este é o nosso trabalho. Ir e voltar. Qual é o nosso trabalho? Ir e voltar. Os moradores de rua espirituais. A gente só se preocupa com os moradores de rua, o trabalho social, né? Os que estão passando fome, que não tem um teto para dormir. Mas os moradores de rua espiritual que estão aí na sua vida de miséria, de pecado, os bandidos estão lá nas prisões, já mandando nos presos, a misericórdia.
os que estão usando droga, convidar. Como é que a gente vai transformar a vida dessas pessoas se a gente não faz algum projeto para atrair os jovens para este batismo no Espírito Santo? Então, existe muito irmão na rua, certo? 1 Coríntios 14, versículo 1, São Paulo vai dizer: buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito Santo, principalmente os dons da profecia. Os dons da profecia. Aspirai aos dons do Espírito. Então, São Paulo vai nos reforçar para a gente finalizar aqui, para a gente buscar, desejar. O que é aspirar? É desejar. Deseja os dons. Não tenha medo de desejar. Se tem algum, mas não é para desejar por orgulho não, tá? Porque não tem gente que vai querer desejar o dom do milagre. Ah, eu quero ter o dom do milagre para poder, quando eu fizer o milagre, as pessoas verem que eu sou santo, que eu sou de Deus mesmo. Cuidado com esses desejar, tá? Mas é o desejar do fundo da alma com humildade. Não devemos temer os dons. Guarde isso aí para a gente finalizar, a gente finaliza por aqui, né? Não devemos temer, ó. Não devemos temer os dons. Quem de nós não tem medo de exercer e pôr em prática o dom? Principalmente aquele dom que tu tem contato com alguma pessoa diretamente. Ou se é rezar na casa, eu não vou lá rezar na casa da pessoa porque eu tenho medo de ir lá rezar. Aí eu tenho medo de falar, de pregar. Eu tenho medo de ler a palavra de Deus lá na própria igreja. Então, quando tu começa a botar em prática, você fica com este medo. E quando a gente fica com medo, a gente impede a ação do Espírito Santo em nós. Por quê? Nós somos instrumento de Deus. Então, com esta formação sobre o que é o batismo no Espírito Santo e para que tenha te ajudado, irmãos, a você se permitir usar estes dons. A partir do momento que você é batizado no Espírito Santo. Então, é isso que é o batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você vai se permitir ser instrumento de Deus, porque o Espírito Santo vai te usar quando você é batizado. Para quê? Claro, para usar, né? Então, isso é que é o batismo no Espírito Santo. E você sempre precisa estar fazendo esta renovação. Então, que esse estudo de hoje possa ter te ajudado nisso. A próxima formação e a última de formação sobre os dons do Espírito Santo, nós vamos saber como é servir no Espírito Santo. Agora, servir. Então a gente vai finalizar com servir, com a ação. Como é servir verdadeiramente no Espírito Santo? Porque muitas vezes nós só queremos servir se for gente do nosso grupo. Ah, eu não vou pregar no outro grupo não, porque é só do meu grupinho. Como é servir no Espírito Santo? Será que é só na nossa panelinha? Tá bom? Então não perca a próxima formação, a última, tá? Para a gente, que vocês que querem se tornar estes servos de Deus, esses combatentes no exército São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Até a próxima formação.